alguns erros que aumentam a chance da gente não conseguir amamentar. Eu sou a Fernanda, sou fonoaudióloga, não sou especialista na área da amamentação. Para quem não sabe, a Fono trabalha com amamentação também, uma área linda, maravilhosa. As fonos, né, dos hospitais que vocês se internaram, eu acredito, passaram aí quando vocês estavam internadas para ajudar vocês, se caso necessário. E existem as fonos também que trabalham em casa, né? Aplicam laser, fazem ali massagens para te ajudar, explicar sobre a pega correta do bebê, né? Que muitas vezes o bebê tem ali a pega incorreta, né? Por ainda não saber, não conhecer, estar imaturo. E vai acabar machucando o peito, sangrando. Primeiro ponto, a amamentação não é para ser doloroso, não é para ser um sacrifício, não é para ser assim traumático, é para ser um prazer. É um momento de conexão entre você e o seu bebê, então é para ser maravilhoso. É uma dedicação assim sua que você tá abrindo mão, né, do seu corpo, vamos dizer. Tá abrindo mão de boa parte do seu emocional também, do seu psicológico. Você tem que estar preparada para isso. E tá se conectando com o seu bebê. Ele tá saindo da sua barriga, tá se conectando com você através do seu colo, através do seu peito. Maravilhoso. Eu faço uma amamentação exclusiva com a Aurora, livre demanda, requer muito da gente, muito. E aí é onde tá o nosso primeiro erro. A gente não se prepara durante a gravidez. Pouco se fala sobre essa preparação de fato da mãe, né, para amamentação. A gente só pensa, idealiza, quero amamentar. As mães que querem amamentar, claro, né? E a gente só idealiza, pode ter algumas pedras no caminho, mas vai ser difícil impedir que a gente amamente. Mas não é tão simples assim. A gente precisa realmente se preparar. E aquela velha frase que realmente é muito verdade, né? A gente só sabe de alguma coisa quando a gente passa por aquilo. Eu estudei na faculdade sobre amamentação, eu tenho primas que, né, engravidaram, amamentaram, tiveram algumas questões também, teve outras que não tiveram nenhum problema com amamentação. Mas eu só sabia, né, ali a teoria, ali com pacientes, durante os estágios da faculdade, e nunca tinha passado de fato por isso. E quando você passa, o mundo se abre em relação à amamentação, principalmente se você trabalha com essa área. Então, assim, muda tudo, né? Então a gente tem que se preparar para isso. É um momento que precisa de estudo e a gente se dedica muito pro parto, por exemplo, né? Pro momento de parto, as vias de parto, conhecer nosso corpo para o momento do parto e não faz a mesma coisa para amamentar. Então é o nosso primeiro erro. A gente precisa estudar desde o primeiro momento que a gente descobre que está grávida. A gente também precisa ter essa dedicação e esse cuidado com a amamentação também, para que quando chegue esse momento, né, chegue essa hora, a gente esteja preparada psicologicamente, emocionalmente, o nosso corpo também, e a gente consiga identificar o que está errado, procurar ajuda quando necessário e fazer com que esse momento ele seja prazeroso, ele seja produtivo e para você e para o bebê, né? Esse é o primeiro erro. Segundo erro, para mim, assim, tá ali grudadinho com o primeiro erro, né? Que a gente abre, na verdade, né? Essa possibilidade quando a gente não estuda sobre a amamentação. Quando a gente não estuda sobre, a gente fica, de fato, assim, cega. A gente não sabe, então a gente acredita em tudo que a gente escuta. A gente acredita até em coisas que não são reais, né? Como, por exemplo, seu leite é fraco, seu leite é insuficiente, você não vai conseguir amamentar. Ou, por exemplo, seu bebê não precisa amamentar depois dos 6 meses. São falas vazias, são falas sem contexto, sem fundamentação teórica, sem contexto, sem conhecimento e sem uso da ciência. Não tem sentido. Todo leite, ele é forte, né? Todo leite, ele é suficiente. Todas as mães têm, assim, claro, se não tiver alguma condição física de fato, né, assim, que impeça você de amamentar, toda mãe pode amamentar. Acho que deve amamentar, né, porque todo mundo sabe a importância do aleitamento materno, tanto para a criança, quanto para a mãe, quanto a conexão ali mamãe e bebê. Questões imunológicas para o bebê também, né, mas claro, cada caso é um caso. Tem muitas mães hoje em dia que fazem a amamentação mista,
Tem muitas mães hoje em dia que fazem amamentação exclusiva, que não querem amamentar de jeito nenhum, que tentam e aí por algum erro como esses param, mesmo tendo todas as condições para amamentar. E é muito triste, assim, eu como profissional fico muito triste quando eu vejo algo assim, porque muitas vezes é por falta de ajuda, de apoio, e muitas vezes é por muitas pessoas de fora, né, da nossa família, do nosso ciclo, que estão falando coisas que não condizem com a realidade. Então é isso que a gente faz, isso a gente tá abrindo uma porta, né, para outras pessoas poderem dar pitaco sobre a nossa amamentação, principalmente no momento da nossa vida que a gente tá muito vulnerável. Ali nos 2 primeiros meses, para mim foram meus 3 primeiros meses do puerpério, foi, assim, muito difícil, foi um momento que você está muito delicada. Graças a Deus eu segui forte com a amamentação e eu não tive questões com a amamentação, por isso que eu, desde o começo, desde a maternidade, não tive nada para falar, assim, que pudesse me impedir de amamentar. Mas o conhecimento, a informação, ela é crucial, porque a gente, assim, mesmo eu sendo da área da saúde, eu escutei muita coisa e a gente se faz, né, de doida, porque para assim evitar alguma confusão, algum conflito, porque a gente já tá super vulnerável, a gente já tá super frágil. E escutar coisas assim nos desanimam, né? E assim, é uma maratona, é uma academia, a amamentação. Muito cansativo. Então, assim, já basta tudo que a gente tá passando, né? Mudança corporal, hormonal, aquele monte de hormônio que despenca tudo de uma vez, a baixa autoestima, assim, que te invade, você tem um bebê pequenininho pra cuidar e você não sabe de nada, principalmente quando você é mãe de primeira viagem, né? Se você fizer cesárea, então você tá ali com mais um impedimento ali físico, né? Querendo ou não. Então, assim, a gente fica muito frágil, a gente fica muito fraca, no sentido de tudo, assim, qualquer palpite, qualquer coisa, a gente vai escutar mais facilmente, a gente vai aderir. Então, se a gente não tiver cuidado, não tiver preparada, não tiver firme ali, né, no que a gente quer e com estudo, né, que a gente saber o que a gente vai fazer e por que tá acontecendo aquilo, e qualquer coisa eu vou ali no profissional. Esses palpites, esses palpiteiros, eles vão roubar a sua amamentação. Eles vão roubar esse momento de você. Eu tô aqui com a Aurora e ela tá numa fase que ela quer só ficar no colo. Então tá bem complicado, sabe? Pra poder gravar vídeo, mas eu vou pegar ela aqui pra ficar mais fácil. Peguei ela. Pronto. Eu não queria fazer com ela porque ela fica falando, rindo. Eu fico dizendo que ela vai ser atriz. E aí ela fica querendo participar. Mas eu vou ficar com ela um pouquinho e depois eu vou pôr ela de volta lá. E vou continuar. Filha, você quer falar? O que você quer falar? Então assim, se preparem, porque senão vai acontecer isso. E é muito comum. A importância da gente se preparar também, porque é o terceiro erro, que não é culpa nossa, né? Mas que é muito comum e eu vi isso na minha maternidade, né? Profissionais que não são da área, são da área da saúde, tá? Mas eles não são capacitados para amamentação, porque para trabalhar com isso você precisa ser capacitado, você precisa ter uma especialização, você precisa ter estudo sobre isso, se você for profissional também. Eles vão lá avaliar o bebê, né? Nos primeiros dias que o bebê tá lá, avaliar a amamentação do bebê, e eles não avaliam a amamentação do bebê. Primeiro que eles não estão preparados para isso, né? Então eles vão lá, olha, o bebê tá mamando, tá tudo bem, mamãe? Então pronto, tchau. E não é assim, ah, tá doendo? Ah, então tá, deixa eu ver. Pronto, bota ele assim, acabou. E vai embora. Mas a realidade não funciona assim, né? E com isso a gente também, principalmente que não tem condição, né, financeira de pagar um particular para poder ter esse apoio, né, em relação a se tiver alguma questão na sua amamentação. Quando você for para casa, quando você sair da internação e for para casa, você vai desistir de amamentar.
simplesmente porque você não encontrou uma posição correta do bebê amamentar, ou porque ele tem uma pega incorreta, então ele tá machucando o teu peito, tá doendo, depois vai sangrar, ou simplesmente porque tá acumulando tanto leite e você vai ter uma mastite ali, vai o famoso empedrar seu leite e você não vai saber fazer a massagem para tirar. Então, assim, é muito difícil também contar com alguns profissionais que não são capacitados. E é por isso também a importância da gente saber, sabe? Da gente estudar, a gente procurar informação na internet, né? Informação com profissionais que você conheça, fazer cursos. Eu fiz um curso com a doula, mas eu sabia tudo assim, entre aspas, o que ela ia falar. Mas eu fiz questão de fazer esse curso porque levei meu parceiro para poder fazer também. Porque é muito importante que nosso parceiro, ou quem for passar por esse momento com a gente, seja a nossa mãe, a nossa avó, uma amiga que for lhe dar um apoio nesse momento, eles saibam também aquilo. Saibam fazer primeiros socorros, saibam o que vai ser esse momento do parto para você, se você for ter um parto normal, se você for fazer uma cesárea. Saibam também como é a amamentação, o que precisa fazer caso empedre seu leite, tipos de massagem, tipo de pega, se você for ordenhar seu leite, como é que funciona, quanto tempo o leite pode ficar na geladeira, quanto tempo pode ficar no congelador. Então, assim, às vezes na loucura que é nosso dia a dia, a gente simplesmente prefere parar. Entendeu? Ver que o bebê não tá ganhando peso, ver que o bebê não tá respondendo ali. E aí o médico vai lá e passa a fórmula e acabou. Então, assim, a gente perde ali a nossa chance de amamentar, dar pro nosso filho algo que a gente sabe que pode fazer. E que muitas vezes, por falta de informação, a gente acaba optando pelo que parece mais correto. Então, também cuidado com os profissionais, sabe? Que vocês conversam, que vocês procuram, né? Que vocês têm contato. Porque às vezes a gente também é cega nesse momento por a nossa falta de conhecimento e também pela... Ô, filha! Porque aquilo é só o que tá disponível pra gente. Então, é importante a gente se atentar a esses detalhes também, né? Não é porque é profissional que ele é especialista naquela área. O que ele vai fazer é 100% correto sempre. Opa! Então, vamos saber sobre isso também, né? Vamos se cuidar disso. E procurar informação sempre. Informação nunca é demais. Coloquei a Aurora ali. Vamos ver quanto tempo eu consigo falar aqui, mas tô quase acabando. Mais um erro é a gente introduzir a fórmula ou outros líquidos sem orientação. Então, assim, meu papel como uma mãe e uma fonoaudióloga é sempre influenciar a amamentação, sempre. Mas eu não quero demonizar o uso de fórmula, né? Mas a fórmula precisa ter critério para ser utilizada. E não só ser usada assim por, vou dar fórmula também para complementar. Porque quero ter mais tempo livre, eu quero não ficar presa, não quero dar de mamar de madrugada. Então, assim, se você vai amamentar, você tem que saber que tem assim, coisas que você vai passar. Tem momentos que você vai precisar abdicar. E que é um esforço, de fato, é uma dedicação. E se você quiser entrar com fórmula, você precisa ter critério para isso também. Porque quanto menos o bebê mamar, menos o leite vai ser produzido, né? O leite funciona assim. Ele não funciona como vamos dizer, não é um poço. Quanto mais você tira a água, né? Não é um garrafão, vamos colocar assim, uma garrafa d'água. Quanto mais a gente tira a água, ela vai acabando. O leite não funciona assim. Quanto mais o bebê estimula, quanto mais o bebê ali mama, mais o corpo responde, mais o corpo produz leite. Então, o seu leite não vai acabar, né? O seu leite não vai ficar mais fraco porque o bebê mamou mais um dia. Não, o corpo vai produzir mais. Então, assim, se você entra com a fórmula sem critério, sem necessidade, sem uma orientação médica, maior a chance, né, do seu corpo responder ao contrário. O seu leite diminuir a produção, porque o bebê está mamando menos. Então,
tem uma chance de desmame aí, né? Porque talvez você vai parando mais e mais, o leite vai diminuindo mais e mais, até que acabe. Do nada. Mas não foi, na verdade, do nada, né? Então, por isso a importância da questão da informação, a questão de sempre estar sendo acompanhado, né, por um responsável ali, um médico, um fonoaudiólogo que entenda da área. Mudei aqui o ambiente, porque a dona Aurora já estava enjoada de ficar ali dentro e estava querendo ir pro colo da mãe, e aí a gente tem que dar, né? Mas eu vou falar o último erro, que, assim, não depende muito da gente também, mas que acontece muito, né? A gente acha que amamentar é só da mãe, né? É algo só nosso, só nossa responsabilidade, mas também tem um peso sobre as pessoas que a gente escolhe para estar ali do nosso lado. Então, assim, ter um bom companheiro instruído, ou a sua mãe que for ficar com você, assim, nosso apoio emocional, sabe? A gente precisa nesse momento estar com um bom apoio emocional, porque muitas vezes, pela privação de sono, pelas consequências de um parto mais turbulento, ou pela cirurgia, se você fez parte cesárea, pelas dores que a gente sente, né? Assim, o puerpério já em si, tudo isso a gente desmorona. Muitas mulheres desmoronam, muitas mulheres passam também pela depressão pós-parto. Então, assim, se a gente não tiver com um bom apoio emocional do nosso lado, isso também pode fazer com que a gente fraqueje no momento da amamentação. A privação de sono foi uma coisa pra mim que acabou comigo. Até hoje, assim, eu sofro bastante com a privação de sono, mas eu acabei me acostumando com a rotina da Aurora. Mas no começo foi bem difícil. Então, é muito importante você ter pessoas alinhadas com você nesse propósito, né? E para você amamentar, você precisa estar bem, você precisa estar tranquila, você precisa estar, assim, com energia, sabe? Você precisa... É um momento que você gasta, tem um alto índice de gasto calórico também, então você precisa estar bem alimentada, precisa estar bem emocionalmente também, sabe? Para conseguir dar aquilo pro seu bebê, ofertar o que ele precisa também, né? E o bebê sente através do nosso leite. Então a gente não tá só alimentando nosso bebê, a gente tá de fato se conectando com ele. Ele sabe que você tá mal, ele sabe como você tá. Por mais que a gente ache que não, mas ele sente. Então, assim, escolham as pessoas que estejam do seu lado, né? Falem com elas, conversem, seja 100% transparente. Se precisar, assim, de um apoio psicológico, faça, assim. E se você cometeu algum erro desse, né, que muitas vezes não é culpa nossa, se você não falhou como mãe, não falou como mulher, muitas vezes é isso que a gente faz com as informações que a gente tem. E por isso que é muito importante a gente repassar informações, compartilhar, né, dados, compartilhar contatos, porque isso faz um diferencial gigantesco na nossa amamentação e no nosso pós-parto e na nossa vida, né, como mães. Com apoio, orientação correta, né, acolhimento, a nossa vida, a nossa amamentação, nosso puerpério, tudo muda. E assim, a gente precisa disso também, sabe? Os olhares são muito para os bebês, mas o olhar precisa ser um pouco também para a mãe. É muito importante. Então, se você gostou desse conteúdo, se você acha que pode ajudar alguém também com esse conteúdo, compartilha, curte aqui e segue para mais dicas que eu vou estar sempre conversando com vocês sobre como foi, né? O meu momento, como tá sendo o meu momento com a Aurora. E espero ter ajudado. Até o próximo vídeo.